E você, como imobiliária também, acaba facilitando muito isso. Existe uma proteção, nesse caso maior, no caso de uma trabalhista ou não? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. Hoje a gente vai ter um bom papo sobre questão contábil, sobre questões de registro de funcionários, sobre questões de impostos, esse tipo de situação, auditoria, que são coisas que eu acho que tem muita valia para muitos donos de imobiliário. Também já quero aproveitar a agradecer os nossos patrocinadores, a Quinto Cred e a Superlógica. Eu gosto sempre de deixar claro que para que as coisas possam caminhar, para que as coisas possam, para a gente consiga fazer um programa bacana, a gente precisa do patrocinador, então eu já agradeço a eles. E se eles estão investindo num canal como esse, automaticamente mais prova do que isso não há, de que eles acreditam no mercado imobiliário. Maravilha! Hoje eu estou aqui com o Emerson Paz de Camargo, ele é de uma empresa de contabilidade, da escrita, e ele já atende, sim, algumas imobiliárias, ele tem algumas imobiliárias que ele já atende. Eu vou abrir primeiro para que ele se apresente, para que você possa conhecer. O Emerson, seja bem-vindo, né, ao nosso podcast aí. Se você pudesse apresentar um pouco do que você faz, como é que funciona a tua empresa, para que as pessoas possam entender. Então tá, joia. Primeiramente agradecer ao Barreto aí a oportunidade, né, de trocar uma ideia sobre assuntos relacionados à contabilidade imobiliária, assuntos financeiros, né, essa gestão financeira que é tão difícil hoje para o empresário, né, no Brasil. Então eu sou o Emerson, sou contador, sou um dos sócios, né, e sou responsável técnico pela escrita assessoria contábil, né, e isso desde 2020. A gente está aí sempre disponível para atender, né, todo e qualquer tipo de empresa, mas a gente também tem esse foco em imobiliária, né, para dar esse apoio aí na gestão, que é tão difícil. Então, a gente está lá para apoiar, para prestar consultoria tributária, contábil e de RH, né, e no que for necessário, a gente está lá sempre atuando à frente no front ali, junto aos órgãos competentes, né, Receita Federal, Estadual e Municipal, né, para deixar o empresário o mais confortável possível para poder gerir o seu negócio, ficar preocupado com o negócio e não com a contabilidade da empresa. Show de bola. Bom, vamos começar, Emerson. Eu acho que uma coisa que é interessante, uma coisa que tem bastante interesse dos empresários, é principalmente aquele empresário que ele começa a passar aí dos seus 400 imóveis administrados. Uma imobiliária, a maioria já sabe, ela começa na área de vendas, ela começa estruturando com um departamento de vendas, ou seja, o foco dela é venda de imóvel, e chega uma hora ela entende que ela precisa e ela tem necessidade de ter alocação. Eu defendo a tese da alocação como receita recorrente, onde ela vai te dar uma receita todo mês. Só que conforme essa imobiliária vai crescendo, conforme ela vai estruturando, e isso se mede através dos imóveis que ela administra, então você imagina a hora que ela começa a chegar aí nos seus 700 imóveis, nos seus 800 imóveis, onde ela começa muitas vezes a encontrar outros tipos de problema, onde o custo dela começa obviamente a se mostrar um pouco alto, necessidade do faturamento. E uma imobiliária hoje, quando a gente fala em entrada e saída de dinheiro, ou principalmente controles, a gente fala aí desde do controle ou pagamento ou repasse do IPTU, que a gente sabe que é a obrigação do proprietário, a responsabilidade civil é do proprietário, né? Porque vai piorar o imóvel dele, mas é o inquilino que paga, então ela tem que controlar, ela tem que controlar o condomínio, ela tem que, além disso, fazer todos os repasses do aluguel e descontando tudo isso. Como é que você enxerga hoje a dificuldade e que caminho você aconselha para uma imobiliária? Porque eu quero entrar em duas linhas com você. Eu quero entrar primeiro nessa linha de como é que ela pode ter uma visão melhor desses controles, já que ela tem uma série de entradas e uma série de saída e apenas um percentual de dinheiro é dela. Então, primeiramente, como é que você aconselha que ela tenha esses controles mais claros para ela? Então, Barreto, primeiramente, eu acho que um bom sistema de gestão da imobiliária. Boa. Por quê? Porque nesse sistema ele vai conseguir entender o que é a receita da imobiliária, que são a receita da taxa de administração, vai entender o que é a receita do proprietário do imóvel, que é o dinheiro que ela vai ter para repassar,
Tá. Né? O IPTU, né? E em alguns casos vai entrar uma receita de alguma reforma. Então precisa entender qual que é a receita da imobiliária. Por quê? Isso para segregar receitas da imobiliária e de terceiros, primeiramente, que é o proprietário do imóvel. Boa. E para monitorar de forma mais assertiva, né, esse dinheiro, essa entrada e saída. Então, um bom sistema de gestão financeira e, claro, pessoas capacitadas para poder também auxiliá-los. Porque não adianta de nada você ter um bom sistema e não ter pessoas que operam e utilizam de fato o sistema na íntegra. Tá. Agora, hoje existe aí uma série de sistemas excelentes, né? Aproveitando o gancho, a Superlógica, que é um dos patrocinadores, é um dos melhores sistemas hoje do Brasil. Mas o que eu percebo, eu não sei como que você também pode auxiliar nesse sentido. Eu já vi casos onde, por exemplo, foram tão inteligentes que para isso tem inteligência. O cara inventou um imóvel, inventou um proprietário, ele criou um boleto falso e lá no final a imobiliária percebeu que essa pessoa estava roubando ela. Num caso, pasme também do que eu vi funcionários que não estavam repassando o valor para o proprietário e ficavam com esse dinheiro. A imobiliária só veio descobrir 3, 4, 5 meses depois, porque acaba, queira ou não queira, aquele funcionário, ela confiava nesse sentido. Se você pudesse explicar um pouco de quando que a imobiliária, em que momento que ela pega a pulguinha dela e põe atrás da orelha, né? Por exemplo, quais são os sinais que ela começa a perceber que está se perdendo, ou na questão contábil, ou na questão financeira, ou porque começa a faltar dinheiro, ou será que alguém está me roubando? Por onde ela começa? Como é que funciona uma auditoria para o leigo, né, que está nos ouvindo? O que você aconselha? Como é que funciona esse processo? Então, nesse caso, Barreto, a gente auxilia bastante as empresas, né, até no geral, mas principalmente essas de repasse, no caso imobiliária, no sentido de verificar, a gente já verifica isso quando vai fechar o balancete, lá que a gente chama, né? Vai lançar na contabilidade, controlar as entradas, as saídas, e em muitos casos, para onde esse dinheiro está indo. Tá. Qual que é o destino desse dinheiro? Qual que é a conta destino? Tá. Né? E em alguns momentos, de fato, a gente verifica que está faltando dinheiro. Né? Gerencialmente, em alguns momentos, para o proprietário, não falta dinheiro. Mas quando eu olho lá contabilmente, cadê o dinheiro? Boa, isso aí. Cadê o dinheiro, né? Aí você vai verificar o quê? Quais são as emissões de recibo? Quais são os boletos gerados? Para quem são gerados esses boletos? Em que conta que está caindo esse dinheiro quando o inquilino faz o pagamento desse aluguel, no caso, né? Como você colocou, que é um dinheiro recorrente, né? Isso é muito bom, né, para as empresas que têm essa recorrência. Em alguns casos, a gente aponta, de fato, para o proprietário da imobiliária ou o gerente da imobiliária uma auditoria. Né? A auditoria ela vai fazer por uma amostragem, mas ela solicita muita documentação. Então, ela solicita todos os documentos de entrada, sejam documentos fiscais ou não, todos os documentos de saída, os contratos de aluguéis, se a conta bancária está de acordo com o que está no contrato, para onde está indo o destino, né? Para averiguar. E de fato, né, a gente tem tido, né, alguns casos, né, que a gente tem acompanhado no escritório de desvio de verba por parte de alguns funcionários de financeiro. O funcionário do financeiro da empresa, ele é, na maioria das vezes, a pessoa que tem a confiança 100% do proprietário. Então, fica na mão dele. E tem o poder disso aí. Em algum momento, poder de decisão, poder de dar um desconto, e às vezes ele diz que deu desconto, mas não deu desconto. Matou a pau, né? Então, o inquilino está pagando na íntegra o valor, mas ele está dizendo que tem um desconto. No sistema está lançado como um desconto, mas não é um desconto. Chega o valor cheio, ele repassa para o proprietário, que é do proprietário, pega para o imobiliário, que é da imobiliária, mas sobrou lá um percentual, que seria o desconto. Ele acaba embolsando. Só que, de alguma forma, ele tem que tirar isso do banco da empresa. Boa. É aonde pega-se... Opa, por que tem tantos depósitos, às vezes, de valor pequeno, saindo dessa conta, da conta bancária, pessoa jurídica da imobiliária, indo para uma outra conta? Entendi. E às vezes, nem é para a conta dessa pessoa, é para a conta de um outro terceiro ainda. Tá. A auditoria ela é capaz de entender de perceber isso. E identificar. Você diria que a hora que a imobiliária começa a perceber
poxa, eu tenho um faturamento Y, eu tenho um volume. Quando a gente fala hoje numa imobiliária, dá uma ideia para você entender, de 600 imóveis, nós estamos falando que essa imobiliária ela vai faturar pelo menos, para ela, em torno de 110 pau por mês, se tiver muito mal administrada. Ela vai movimentar de dinheiro no banco, se eu pegar uma média de 1.500, que é a média do aluguel no Brasil hoje, ela vai movimentar em torno aí de R$1 milhão por baixo mensalmente, né? Então o cara percebe que ele tem um volume. Hoje uma receita, queira ou não queira, de 100 e poucos mil não é uma receita pequena, mas ele começa a perceber faltando dinheiro aqui, faltando ali. Então qual é o caminho dele pegar esse fio da meada? Por onde ele começa? A gente sempre informa, né, e conversa com o proprietário da imobiliária, nesse caso. Vamos partir primeiro para um estudo. Seria, de repente, um estudo tributário, onde eu vou colocar quais são as receitas da imobiliária, quanto de dinheiro que entra e quanto que sai, que é o repasse, quais são as despesas com o pessoal, quais são as despesas, né, todas da imobiliária em si, seja com internet, energia, custos fixos, né? Para fazer um para verificar o que sobra. Olhando por ali uma DRE gerencial e um pouco de contabilidade, já falando de algumas outras despesas. Show. Daí ele vai chegar num momento que ele fala, pô, dos 110 mil me sobra 25. Pô, mas não tá me sobrando 25 na minha conta. Tá faltando 20. Opa, peraí. Aí, nesse momento, quando a gente vai chamar e discutir com ele, mostra isso para ele, ele fala, pô, mas isso aí não tá me sobrando. Opa, então vamos acender uma luz de alerta. Tá. De repente é o momento agora sim, de fato, de partir já para uma auditoria. Né? Porque a auditoria, a contabilidade, ela vai organizar o que de fato ocorreu, o que aconteceu na empresa, né? Bom, e nem sempre é roubo, às vezes é uma má organização. Pode né? ser uma má gestão. Exatamente. Pode ser uma má gestão. Pode ter uma despesa ali que não está no radar do proprietário ou do próprio financeiro da empresa. Esqueceu de cobrar do cliente. Exato. Pode ter ali também inadimplência no aluguel. Né? E aí o cara repassou para o proprietário. Exato. A desocupação, né? Por exemplo, o cara fez a desocupação, aí teve despesa com pintura, teve isso, teve aquilo, paguei tudo isso e esse dinheiro não entrou. Exato. Quer dizer, é a gestão também do dinheiro de terceiro, né? Tá. Que daí pode ter, de fato, faltar. Faltar no sentido de, como eu disse, o inquilino tá inadimplente, mas eu não quero, eu quero, de repente, cumprir a minha promessa de contrato que eu tenho com o proprietário. Boa. E o inquilino é problema meu. Tá. Né? E aí é onde pode faltar dinheiro, porque, como você colocou, a gente está falando de, sei lá, 400, 500, 600 imóveis. Tá. Se 5% desses imóveis já deixar de pagar o aluguel em dia, falta o dinheiro no final do mês. Exatamente. Então, tem que levar tudo isso em consideração, né? Como eu coloquei, a contabilidade, ela registra o que aconteceu no mês anterior, na verdade, na empresa, né? Tá. Já o auditor, ele vai no detalhe, ele vai se aprofundar nisso, né? E toda empresa de contabilidade que o cliente, que essa imobiliária tiver, ela consegue auxiliar, ela consegue enxergar isso? Ou ele precisa contratar algo mais específico? Ou a contabilidade, vamos imaginar aqui que nós estamos falando de uma imobiliária, sei lá, de Manaus. Ele tem o contador dele, o contador consegue auxiliar nesse sentido, dar uma certa luz para que ele, daí em diante, veja se precisa contratar um auditor ou não? Sim, como eu coloquei, né? A gente, hoje, no nosso caso, né, a gente verifica, faz uma análise contábil bem aprofundada, a gente olha, faz na consultoria tributária, verificar se a tributação também da imobiliária está correta para o momento. Em alguns casos pode não estar, ele está pagando mais imposto do que deveria. E isso é feito mensalmente? Ou quando você fala essa consultoria tributária, ela é um serviço à parte de uma empresa contábil? A gente tem, a nossa consultoria, ela está lá disponível 24 horas por dia. Não vou falar 24 horas, né? Sim. É o tempo do horário comercial, mas está lá disponível. Mas o cliente teu de carteira tem exatamente, ele tem esse serviço nosso, né? Eu estou com dúvida, desligou lá, nós temos 2 consultores fiscais para atender naquele momento. Contabilidade, mesma coisa, e RH, né, da mesma forma. Mas eu preciso de um estudo. Aí o estudo, sim, ele tem um custo, porque nós vamos entrar num detalhe, numa seara que vai fugir um pouco daquilo ali, nós vamos além, nós vamos trabalhar junto com o proprietário, com o financeiro da empresa, pedindo muitas informações, né, para poder chegar num detalhe, para passar pro dono da imobiliária, pro proprietário, né? Para que aí sim, juntamente com a gente, tome uma decisão. Acho que agora o caminho é ir para uma auditoria.
por exemplo, né? E no caso, fazendo uma curva de 360 graus aí, indo para a área, por exemplo, de corretagem, né? O corretor. Qual a diferença que você vê da contratação através de uma MEI, se vale a pena ou se não vale, ou um PJ, qual é a diferença nesses dois sentidos? E qual seria a vantagem para a imobiliária nesse sentido? Tá. Então, primeiramente, o corretor ele não pode ser MEI. Tá. Né? Primeiramente. Então, por quê? Porque ele é regido por um conselho. Tá. Né? Atividade de corretagem. Assim como todas as outras profissões regulamentadas por algum órgão, ele não pode ser MEI. Né? Ok. Mas pode ser um PJ, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, onde tem a tributação menor do que uma empresa do regime normal. Boa, né? boa. Então, o corretor hoje ele vai ter lá, em alguns casos, seria a tributação por avaliação de imóvel, Tá. né? Que ele está dentro de um anexo, dentro do Simples Nacional, né? E a outra de corretagem em si. Isso. Então, mas quando ele faz a venda de um imóvel para a imobiliária, ele emite a nota fiscal para essa imobiliária. Sim. Ponto. Beleza. A imobiliária, com isso, o que ela ganha nesse sentido? Lógico que, claramente, aí o que nós temos que pensar, ou se esse corretor, ele é um PJ, qual a segurança que você enxerga de uma trabalhista? Lógico, né? Se ele é um corretor, que ele é um autônomo, como a gente sabe, ok? Mas ele não tem... Ele está como corretor autônomo apenas, não como CNPJ, ele tem todo um custo e também um custo para a imobiliária. Sim, se ele for um corretor autônomo, que ele vai emitir lá o famoso RPA, tá? Né? Para a imobiliária, vai onerar em ISS, INSS e imposto de renda sobre esse RPA. Tá. Então, a imobiliária vai ter a despesa do patronal, a gente chama que é o 20% sobre esse RPA. Tá. Já o corretor, né? Vamos dar um exemplo. Ele tem lá R$5.000 de receita nesse RPA. Vai descontar o ISS dele de 5%, vai descontar 11% de INSS e vai descontar o imposto de renda. Então, o líquido para ele vai ser, um exemplo, de R$3.800. Entendi. Já se ele for um PJ, ele vai emitir a nota para a imobiliária desses 5.000 e ele vai estar enquadrado ou no anexo 3 ou no anexo 5, por conta de ser a avaliação ou a própria corretagem na venda, né? E ele vai partir de tributação de 6% no anexo 3 e de 15% no anexo 5. Você vê aí que aí, mesmo que ele tribute, seja toda a receita dele de 15% no anexo 5, ele vai pagar menos, vai dar aí em torno de R$750. O que é o anexo 5 e o anexo 3 para o leigo que está nos Tá. ouvindo? Então, assim, nós temos algumas... O Simples Nacional, ele é dividido em 5 anexos, né? Tá. Mas vamos se atentar ao anexo 3 e anexo 5, que são serviços. Tá. Né? Então, no caso do corretor, a corretagem do imóvel, ele vai tributar no anexo 3. Tá. Já a avaliação, ele vai tributar no anexo 5. Tá? Ele tem a questão toda que a gente chama de fator R, mas em muitos casos ele não se enquadra no fator R. Acho que não cabe 90% dos corretores, vamos dizer então, porque nós estamos falando somente da venda de imóvel, então ele vai ficar no anexo 3. Vamos pegar esse anexo 3 aí para a gente ter como exemplo. Então. O anexo 3, ele com uma receita anual de até 180 mil, né, nos últimos 12 meses, ele vai tributar 6%. Se ele for CLT ou se ele for autônomo, só de imposto de renda vai descontar em torno de 27,5%. Tá. Ele pode restituir, mas ele pode restituir. Não quer dizer que ele não vai restituir os 27,5%. Tá. Então, é um dinheiro perdido, né? Vamos dizer assim. Tá. E aí, a imobiliária tem algum custo com isso? E sim, qual o custo? Nesse caso, a imobiliária, o único custo, nesse caso, para ela, é pagar a nota fiscal que o corretor emitiu para ela. Se ele for uma empresa do Simples Nacional. Tá. Agora, claro, se for um autônomo, não, daí ele tem a parte que daí ele vai ter que fazer também... ele desconta do corretor esses valores de INSS, imposto de renda, e a função de recolher esse imposto é da imobiliária, mesmo descontando, né? Ele faz o repasse diretamente para o governo, por órgão. Mas, no caso, se ele é um CNPJ, a obrigação é da imobiliária também de pagar esse imposto? Não, é do cara. Daí é dele. Ele emite a nota. O exemplo que a gente deu de R$5.000,
Ele emitiu a nota de 5 mil reais, no final do mês vai mandar para a contabilidade dele, vai fazer a apuração, né, dos impostos e ele recolhe os impostos. Tá. A imobiliária repassa os 5 mil inteiro para ele e ele tem a responsabilidade de fazer o recolhimento dos tributos. Então, eu não sei se você que está nos ouvindo percebeu, hoje em dia é muito mais compensador para você, corretor de imóveis, até que muitas vezes você tem um faturamento razoável, interessante, você ter um PJ, você ter um CNPJ aí para que você emita isso para a imobiliária e você, como imobiliária também, acaba facilitando muito isso. Existe uma proteção, nesse caso maior, no caso de uma trabalhista ou não? Nesse caso, Barreto, o PJ, ele, se for uma empresa do Simples Nacional, ele já não vai ser um funcionário, não vai caracterizar um CLTista, né? Tá. Lembrando que, nesse caso, ele também não tem aquela questão da obrigação do cumprimento de horário das 8 às 17, das 8h30 às 18, né? Tá. E em algumas imobiliárias também, esses corretores, eles não são exclusivos, né? Ele acaba prestando serviço para mais imobiliárias, né? De acordo com o seu contrato. Boa, deixa eu só pegar esse gancho, porque a maioria dos casos, ele acaba fazendo sim para uma imobiliária só. Isso 99% dos casos, tá? Então, como é que a imobiliária pode se blindar nesse sentido, e o corretor também, entendendo isso, tá? Que o corretor está comigo, o corretor trabalha para mim, ou ele é o corretor autônomo, a gente entende que é uma profissão autônoma, mas ele está aliado à minha imobiliária. Essa que ele vende para algumas, é muito pouco. Eu diria que, cara, nem 5% dos corretores, porque ele acaba não faturando nada. Como é que a imobiliária se protege nesse sentido, na sua percepção, documentalmente falando, óbvio, né? É fazer um bom contrato Tá. entre a imobiliária e o corretor. Um contrato entre PJs, né? Boa. Dizendo que não tem vínculo empregatício ali, né? Tá. Ele é um prestador de serviço. Tá. Existe um modelo hoje, e fica a dica, hoje para que tenha validade ele como profissional autônomo, existe um modelo de contrato que, se ele seguir o modelo do COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ele vai dar um suporte maior para a imobiliária nesse sentido. Por exemplo, lá se aquele corretor malandro, ou seja lá o que for, quiser entrar na justiça, acaba perdendo. Tá? Não sei se você tem conhecimento disso ou não, se não, tudo bem, mas, por exemplo, nesse caso, ele é um corretor autônomo e ele tem um CNPJ. Isso protege ainda mais? Isso é mais positivo ainda? Não, aí ele se enquadra no mesmo modelo, né, de um PJ normal. E aquilo que você falou, o COFES, de fato, ele resguarda também a imobiliária. Tá. Né? Um contrato bem feito, de acordo com as normas que o COFES, né, instituiu ali, que é importante ter, vai resguardar, ele vai proteger ele numa possível, não estou falando de trabalhista, mas qualquer tipo de ação que esse corretor venha, isso aí, né, a acionar na justiça imobiliária de alguma forma. Além de que uma das dificuldades que o corretor de imóveis tem hoje, para ele comprar um imóvel, comprar um automóvel, muitas vezes, como é que ele vai comprovar essa renda? Porque muitos corretores hoje, eles recebem por fora, muitos corretores acabam tendo um acordo com a imobiliária, mas ele não tem uma comprovação dessa renda. E, nesse sentido, ele conseguiria também ajustar o imposto de renda dele e ele ter uma comprovação, né? Sim, ele como um empresário, né, também um corretor empresário, tendo uma empresa com seu CNPJ, ele vai fazer a emissão de nota dele fiscal, né, normalmente, vai tributar e aquilo que vai sobrar de dinheiro para ele, né, ele pode pagar também o INSS dele, se for o caso, via Prolabore, né, para contar com a aposentadoria no futuro, mas ele vai ter a retirada dele. E o contador dele vai, com esse lucro que ele está distribuindo, esse dividendo mensalmente, vai poder fornecer um decore para ele, onde vai facilitar para ele um financiamento de um imóvel, de um veículo, um empréstimo, né? Então, junto a instituições financeiras, isso tem muita validade. Então, não só para isso, né? Até para visto, né? Para viagem. Acaba facilitando. Acaba facilitando porque ele tem lastro de dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? Tá, legal. É complexo, a gente sabe, a questão da administração do imóvel, e essa complexidade desses contratos do aluguel em si, como é que ele afeta a contabilidade da imobiliária? Como é que você, como contador, enxerga isso? Quer dizer, porque eu tenho lá... ele acaba sendo contratos complexos, né? Eu tenho o proprietário, eu tenho o inquilino. Como é que afeta essa questão contábil aí?
Então, nesse caso, onde tem maiores, não vou dizer problemas, né, mas oportunidades de melhoria, né? Tá. Nesse sentido, são nos contratos onde os proprietários dos imóveis são pessoas físicas. Tá, Né? legal. Tem que estar muito bem escrito isso num contrato. Em alguns casos, às vezes, acaba passando despercebido, informando ele que acima de determinado valor vai ter a retenção do imposto de renda na fonte. Tá. Em alguns casos, ele não está no contrato. O proprietário, pessoa física, alugou o imóvel por R$3.000 e ele acha que vai receber o 3 mil menos a taxa de administração, mas não é isso. Lá tem que estar descrito que tem que ter lá a parte de IPTU e tal, que o repasse não vai ser integral, né? Então, Claro. do valor. E a questão do imposto de renda retido na fonte. Tá. Ele tem que entender que isso ele vai receber, vai ser descontado e quem vai recolher também vai ser a imobiliária. Ok. E Então, ele não recebe integralmente, né? Tá. Na tua visão como contador, quando o cliente, muitas vezes, ele não quer que a imobiliária declare, não vamos entrar muito profundo nisso, mas quando ele não quer que a imobiliária declare, ele não quer que a imobiliária faça isso porque ele quer pagar pouco imposto, né? E hoje está na moda a gente falar aí sobre empresas que administram os bens dessa pessoa. Na tua visão hoje, qual a complicação ou qual a facilidade de quem está nos ouvindo que possa indicar o proprietário de imóvel cliente dessa imobiliária a criar uma holding patrimonial ou qual que é a diferença nesse sentido? O que facilita também para o proprietário? Tá, então, a gente tem, inclusive, trabalhado bastante com a abertura de holdings, né, de proteção patrimonial ou aquelas holdings também que a administradora de bens, né? A pessoa física tem 2, 3 imóveis, ele está alugando, está pagando 27,5%. Opa, por que não abrir uma empresa, fazer a integralização desses imóveis e alugar esses imóveis? Por quê? Porque ele alugando a pessoa física, o imposto de renda dele pode chegar a 27,5% na retenção do aluguel. Tá. Já na pessoa jurídica, nesse caso, ele não pode ser uma empresa do Simples, ele tem que ser uma empresa pelo menos do presumido ou lucro real, né? Por quê? Porque ela é administradora de bens próprios, né? Então, a alocação de bens próprios, ele tem tributação diferenciada, não pode ser no Simples. Só que a tributação dele vai ser de 16,33%. Tá. Muito Quando abaixo. a gente compara com 27,5%, eu estou falando de um ganho de aproximadamente 11%. Tá. Por mês. E Além dele, depois disso, o dinheiro que sobrou na empresa, ele pode retirar como dividendos. Que atualmente, no Brasil, dividendos ele é isento de imposto. Né? Então, ele consegue ter um ganho aí. E também, o pessoal fala muito em blindar, né? Mas não é uma blindagem, é uma proteção do patrimônio dele. Né? Tá, entendi. Você diz a proteção no sentido de ele ter algum problema relativo a alguma ação, algum processo. Isso. Né? Tá. O nome dele, o CPF dele, que hoje é o bem mais valioso que a gente tem, né? Assim, sim. Falando de nome, o CPF da gente, que é para ter crédito no mercado e tudo mais. Se chegar alguma coisa, chega na empresa, não chega nele inicialmente. Né? Então, ele tem tempo de trabalhar essa situação, se organizar, antes mesmo que o CPF dele tenha algum tipo de ocorrência. Né? E é muito caro hoje para a pessoa montar uma holding, ela estruturar essa holding, é o preço de montar uma empresa igual? Qual é o custo, mais ou menos? Ele é parecido? Ele é um pouco maior, custa um pouco maior do que eu abrir uma empresa normal, né? Apesar de parecer uma empresa normal, né? Nós hoje no escritório nós temos a prática de abrir a empresa e fazer a integralização. Tem um custo para integralizar cada imóvel, né? No caso de integralização de bens que inicialmente essa pessoa física ela usa para uso próprio, né? A gente faz a solicitação de isenção de ITBI junto à prefeitura. Então tem todo um trabalho que a gente faz junto à prefeitura. Não é uma coisa tão simples, porque é um processo demorado. Tá. Né? Mas isso muitas vezes a prefeitura acaba perdoando o ITBI. Em muitos casos, sim. O que acontece? Às vezes que esse imóvel é um pouco antigo e aí ela dá uma isenção parcial. Tá. Porque às vezes comprou um imóvel por 200 mil há 10 anos atrás. Agora ele vale R$1 milhão. Eu vou te isentar até 300 mil, por exemplo. O restante eu vou te cobrar. Mas a gente está falando de 2,5% e é um ganho relativamente bom, né? Tá. Né? Nesse caso. Mas eu tenho uma empresa, vou comprar o imóvel. Tem custo? Não, você só compra o imóvel e integraliza. Não tem, a gente não vai cobrar daí, porque daí é o trabalho que a imobiliária já está fazendo na aquisição de um novo imóvel, né? Então ele acaba com isso
até para o dono da imobiliária que estiver nos ouvindo, o cliente dele, o proprietário de imóvel, fica mais tranquilo nesse sentido, quer dizer, fica mais como é que eu vou te explicar? Fica mais tranquilo nessa questão de fica impostos. Fica menos vulnerável, né? Isso, boa, obrigado. Fica menos vulnerável e também não é nem um absurdo de custo assim nesse sentido. Não é um absurdo de custo. É claro que ele vai ter o custo de manutenção, tá? Né, da empresa depois, mas é um custo que cabe no orçamento, é bem tranquilo, né? Tá. Mas é de fato, para dormir tranquilo no dia a dia, né? E quando a gente fala nessa situação dessa montagem que você colocou da questão do ITBI, qual é o percentual? Porque vai depender muito da prefeitura. Cada caso vai ser um caso, né? Porque existem prefeituras que não dão liberação de ITBI, na tua visão, ou não? Tem prefeituras que a gente fica numa briga ferrenha com Dificulta, eles. Tá? Dificulta. Porque apesar de estar na legislação, tá? Né, que uma vez que o imóvel é meu, eu quero integralizar numa empresa minha, tá? Devo ter isenção do ITBI. Tá. Né, porque eu não estou vendendo para terceiros. Né, mas ainda assim, aquilo que eu coloquei, a prefeitura, em alguns casos, ela fala, peraí, mas o imóvel teu hoje, o valor venal que está no IPTU, é X valor e você está declarado ele, você comprou ele para um valor menor. Então, nós vamos readequar. Eu não vou te dar isenção de 100%, vou dar isenção de até X mil reais. Tá. A partir disso, você vai ter que recolher o 2,5%, no caso de Curitiba, né, de ITBI. Aí vem um documento escrito, eles geram uma guia para fazer o recolhimento. Aí, a partir daí, é normal, daí cartório, mudança de nome e tal. E aí sim integraliza na empresa, né? Pra finalizar. Maravilha. Olha como é interessante. Eu sempre digo que se você não tem tempo, você não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, você como dono de imobiliária, muitas vezes, você tem que começar a enxergar esses lados, entender um pouco mais, ter um tempo para fazer uma reunião com o seu contador, porque às vezes está muito fácil de você resolver um problema. Está muito fácil de você, às vezes, resolver o problema do seu cliente lá, que é um senhor já de tempos, não quer declarar hoje, cada vez mais, queira ou não queira, a Receita Federal vai seguir isso. Então, muitas vezes, há condições, sim, de você procurar profissionais, às vezes, até que já lhe auxiliam, que já lhe dão suporte, para que consiga auxiliar você, a você ter mais receita, a você ter mais lucro e, principalmente, mais tranquilidade, obviamente, na administração do seu imóvel. Muito bem, Emerson, eu agradeço já a tua participação. Se você quiser deixar aí para os nossos ouvintes aí algum contato, a pessoa que quiser fazer um contato com você, com a Escrita, por onde ela pode fazer um contato se ela quiser? Nós temos nosso site, né, escrita.com.br. A gente tem nosso canal aí no YouTube, a gente também temos muitos materiais importantes para vocês que têm dúvidas sobre questão tributária, questão de holding, né? Tem bastante material lá. Então, no Instagram, a gente está com @escrita-assessoria. Quem quiser me seguir também, Emer P. Camargo, eu estou lá também. Quem quiser tirar dúvida comigo, eu estou disponível. O nosso telefone, né, que está no nosso site, ele é também o nosso WhatsApp corporativo, onde o nosso pessoal de comercial está lá disponível para atendê-los, né? Pessoal de consultoria. Então, fique à vontade para seguir a gente, para procurar a gente, para tirar qualquer dúvida, seja você proprietário de imóvel, seja você proprietário de imobiliária, né, ou empresas afins, também quiser conversar conosco, fique à vontade. E, Barreto, quero agradecer, né, imensamente aí o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aí, tentar desvendar algumas coisas, né? A gente sabe que você é um cara super inteligente, conhece bastante já disso, né, desse assunto, mas poder compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que a gente tem é super interessante. E, mais uma vez, muito obrigado a você, a sua equipe aí, né? Ao Bruno, que está cuidando de tudo para a gente. Show de bola. Excelente, muito bom. Maravilha, eu que agradeço e aproveitando também, agradeço mais uma vez nossos patrocinadores, a Superlógica, a Quinto Cred, e aguardo você aí no nosso próximo episódio. Deixa eu só aproveitar antes, te dar uma lembrança aqui do nosso podcast, para que você tenha uma recordação da gente aí. Maravilha! Obrigado a você, obrigado a todos, sucesso, prosperidade, a sua imobiliária.